Dizem que ele era preso comportado, mas era bom não mexer com ele. Uma vez até desafiou o diretor do presídio que queria bater de palmatória na bunda dos malandros. Heard of Madame Satan? Fala galera, se você não me conhece, meu nome é Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Andando Comigo. Hoje a gente está aqui na Lapa, a gente vai conhecer uma das primeiras ruas aqui do centro, que é a Rua Moraes e Vale. Vou falar aqui um pouco da história dessa rua e a gente vai filmar e conhecer um pouco aqui da arquitetura antiga que se mantém lá para dentro da Rua Moraes e Vale. Então, convido hoje vocês para conhecer aqui comigo uma ruazinha pequena aqui na Lapa, uma ruazinha escondida, que é a Rua Moraes e Vale. Vou pedir para que se você... Podem ver uma rua curta, é uma rua estreita, e lá no final a gente tem o rua ainda se mantém, que é um local de celebração tradicional de obras, parte da rua ainda mantém com os prédios antigos, né? Com a arquitetura antiga, do centro antigo aqui do Rio. Então, se você ainda não segue, pedir para você seguir, compartilhar, é importante aqui pra gente, do canal. Então, como você pode ver aqui, a gente já entra aqui nessa parte que sobreviveu. Aqui tem uma dos prédios de imóveis mais antigos, né? Está tendo uma obra aqui, Programa de Apoio à Conservação do Patrimônio Cultural. Então a gente tem aqui esse prédio bonito, aqui a gente tem essa arquitetura bonita, antiga aqui, ó. E seguindo aqui, é uma rua muito pequena, muito estreita. Claro que essas casas deveriam continuar até lá na frente. A gente tem aqui uma imagem do Madame Satan, aqui da Chiquinha Gonzaga. Olha o Madame Satan aqui. E a gente chega aqui. O sindicado, que também diz chamar-se Benedito em Tabajá da Silva, é conhecidíssimo na jurisdição desse distrito policial como desordeiro, sendo frequentador costumaz da Lapa e suas mediações. É pederasta passivo, usa as sobrancelhas raspadas e adota atitudes femininas, alterando até a própria voz. Não tem religião alguma, fuma, joga e é dado ao vício da embriaguez. Sua instrução é rudimentar. Exprime-se com dificuldade e intercala em sua conversa palavras da gíria de seu ambiente. É de pouca inteligência. Não gosta do convívio da sociedade por ver que esta o repele dados seus vícios. É visto sempre entre pederastas, prostitutas, proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social. Ufana-se de possuir economias, mas como não ofere proventos de trabalho digno, só podem ser essas economias produtos de atos repulsivos ou criminosos. Pode-se adiantar que o sindicato já respondeu a vários processos, e sempre que é ouvido em cartório provoca incidentes e agride mesmo os funcionários da polícia. É um indivíduo de temperamento calculado, propenso ao crime, e por todas as razões inteiramente nocivo à sociedade. Rio de Janeiro, Distrito Federal, 12 dias do mês de maio do ano de 1932. Francisco dos Santos, Madame Satan. Nascimento, 25 de fevereiro de 1900. Falecimento, 12 de abril de 1976. Aos 76 anos. Um emblemático, polêmico personagem no contexto da vida noturna e marginal da Lapa, no Rio de Janeiro. Alguns até hoje o marginalizam, outros o vê como um resistente. É importante saber que não é uma questão de julgarmos agora. Não está presente aqui para se defender, seja como vilão, bandido ou resistente, herói. Madame Satan cumpriu suas penas, conforme fora julgado pela justiça, à época, em relação aos seus atos. Iremos conhecer um pouco da vida de um personagem, de um homem que não se passou despercebido, um transformista brasileiro. Transformista, anterior à denominação, hoje conhecida como drag queen. Transformista é o ato de se transformar, se travestir. Um artista que faz performances, dublagens, dança, shows em casas noturnas, bares, boates, cabarés, eventos. Transformistas podem ser homens ou mulheres. Muitos textos e fontes, como jornais e revistas, o descrevem como travesti. Boa noite, madamas e cavalheiros. Eu sou o Jamaci,
a formosa feiticeira da floresta, filha de Tapunã e de Bernadette. Responda, minha lapa querida. A vida é melhor quando a gente canta. Ou não é? Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e tanta filha pra criar. Calango da pretinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça. Com a polícia e malandros. Adeus pra tudo. Menos adeus pra minha lapa querida. Amava a minha lapa querida. Parecia que ela estava dentro da minha pele. Foi lá que eu bati pra matar e apanhei pra morrer. Lá aconteceu tudo de ruim, mas também saiu de lá todo o amor que me deram. E por isso, depois de virar artista consagrado pelo público e pela crítica, eu não ia abandonar meu bairro, mas ia chegar diferente e andar diferente por aquelas ruas. E ia ser recebido diferente. Por exemplo, quando aparecesse uma bicha ou uma mulher ou um malandro qualquer gritando "se mandem, companheiros, que a polícia chegou", eu não ia me mandar coisa nenhuma. Lógico, eu seria um cidadão com emprego que se divertia na noite da Lapa. Esse trecho do livro Memórias de Madame Satã, eu acho que é legal abrir a fala com ele, porque a ideia desse livro é exatamente ser um livro de memórias, é uma biografia de Madame Satã, e ele foi narrado, né, ao jornalista Silvio Paeso pelo Madame Satã. Então, é uma biografia escrita em primeira pessoa e o que o jornalista fez foi juntar essa história que Madame Satã contou da sua vida para ele em um formato de livro. E eu acho que esse trecho ele é muito bonito e acho que ele diz bem por que eu quis escolher falar desse livro e falar de Madame Satã no programa sobre a Lapa, porque a Lapa ela se entrelaça à própria história da Madame Satã. Né? Então a gente pensa que Madame Satã é uma personagem da Lapa, mas a Lapa é uma personagem de Madame Satã, né? A construção toda da figura da personagem de quem foi Madame Satã se entrelaça o tempo inteiro com a história do que é a Lapa, né? Então não é à toa que quando Moisés traz 3 figuras, uma delas é Madame Satã, porque realmente essas duas histórias, esses 2 caminhos, eles são praticamente o mesmo, né? Esse livro é daqueles livros que você começa a ler e você acha que você não precisa fazer mais nada na vida, porque você não precisa parar para tomar banho, para comer, para assistir jornal, nada. Você não consegue parar de ler, porque ele é narrado de um jeito muito, muito pessoal e muito emocionante a respeito da história de Madame Satã, porque a gente conhece Madame Satã como o malandro da Lapa, mas a gente não tem muita ideia, talvez, do que significa ser o malandro da Lapa, né? Porque tem esse elemento, né, da malandragem e das confusões em que Madame Satã se meteu em vários momentos, né? A gente está falando... Madame Satã morreu aos 76 anos. Durante os 76 anos de vida de Madame Satã, 27 foram passados dentro de penitenciárias. Então foram quase 30 processos, mais de 10 condenações e muita parte do tempo da vida dele ele passou dentro da prisão. Então a gente tem essa percepção do malandro e da malandragem, mas a gente não tem talvez a percepção tão clara de como que essa malandragem ela, o tempo todo remete a uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Madame Satã sobreviveu e viveu na Lapa, né? Então o livro começa, por exemplo, logo antes desse trecho que eu li, fazendo uma narrativa sobre a vez que ela participou de uma apresentação. Ela estava, né, interpretando uma personagem e estava muito feliz por estar conseguindo fazer a vida na arte. E aí, depois que ela sai do show, resolve comer num boteco que estava vazio e acaba chegando um policial que começa a xingar e a usar tratamentos homofóbicos. E aí ele vai tentando se acalmar, tentando ignorar, tentando isso e aquilo. E é isso, né? Chega um momento que você não tem condição de lidar com aquela afronta o tempo inteiro e aí, enfim, acaba
se envolvendo numa mega confusão e meio que vê que perde de alguma forma essa possibilidade de caminhar pelo mundo da arte, porque a vida o tempo inteiro obriga a sobreviver de outras formas, né? Então, no livro a gente consegue ter acesso assim, a vários momentos da vida de Madame Satã, né? Ele rememora a sua infância, nascida em Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro. Tem uma história de que ele teria sido trocado aos 8 anos por uma égua chamada Amorosa, e aí ele foi, acabou sendo escravizado, não tem outra palavra mesmo, né, por um homem que trocou ele por uma éguinha. E, enfim, uma vida que aos 13 anos ele já estava vivendo na Lapa, nas ruas da Lapa, sobrevivendo nas ruas da Lapa. E essa relação de amor muito intenso pela Lapa, eu acho que é o que fez com que eu resolvesse trazer esse livro hoje, porque a Lapa é o que faz mais sentido na vida de Madame Satã, né? E é para a Lapa que ele volta todas as vezes que sai da prisão. Teve várias intercorrências de mudar. Damas e cavalheiros, quanto é que vocês pagam pela mulata do Balacochê? Por essa quantia, só se for o traseiro, Patrício. Este mulato forte é do Salgueiro, passear no tintureiro é o seu suporte. Já nasceu com sorte, deixa o pirralho, vive à custa do baralho, nunca viu trabalho. E quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, as morenas do lugar vivem a se lamentar.